Capítulo 28 – A personalidade humana. Segunda parte. O desenvolvimento dos últimos capítulos nos permite imaginar o jogo de forças e o entrelaçamento de ritmos que constituem o íntimo dinamismo de nossa vida. Só penetrando assim na intimidade do imponderável, poderemos compreender tudo quanto escapa ao homem que vive na superfície e que por isso ignora o maravilhoso mundo circundante, do qual, aliás, ele mesmo se compõe. Esse mundo escapa em grande parte à própria ciência, que por seguir uma orientação positivista e utilizar o método objetivo experimental em vez do intuitivo, não pode atingi-lo. Desse modo, a opinião científica em voga a respeito do problema da personalidade é incompleta, apesar de haver estabelecido diversas verdades no campo biológico e psicológico. Para a compreensão geral do fenômeno, torna-se necessário seguir a sua oscilação completa de um a outro extremo do ser, conforme o mesmo esquema de construção e funcionamento do universo. De fato, o homem encontra projetadas na sua estrutura e na sua vida as linhas essenciais do fenômeno cósmico. A oscilação vai do espírito à matéria e retorna, com sinal contrário, da matéria ao espírito, reproduzindo a cada momento os dois grandes períodos da criação: involução e evolução. No homem e na criação, o pensamento, passando através da fase intermediária do dinamismo volitivo, materializa-se na ação até encontrar a forma concreta capaz de revesti-lo e exprimi-lo, enquanto no sentido contrário, a ação se desmaterializa no pensamento, destilando-se sob a forma de experimentação realizada, a fim de se fixar na consciência como qualidade adquirida ou instinto. A cada oscilação, o eu aumenta e se dilata para retomá-la e continuá-la cada vez com mais intensidade. O fisiodínamo-psiquismo, íntima trindade do monismo universal no cosmo e no homem, não é apenas estrutura orgânica, mas também funcionamento. Na oscilação, um dos extremos, embora transformando-se, transporta-se inteiramente para a posição do outro extremo e vice-versa. Assim, o ser vai e vem e vai sem cessar de um a outro de seus dois polos. O princípio da trindade, em sua fórmula estrutural, não passa de consequência do princípio da dualidade. Tão logo o binômio é animado pelo dinamismo vital e a contradição, não mais estática, é posta em movimento, formam-se na oscilação de um termo ao outro as correntes de ida e de retorno. Então, do antagonismo e da fusão, nasce o terceiro termo, que constitui a fase intermediária, traço de união e resultado das trocas. É um novo ser, um terceiro elemento, filho do binômio pai-mãe e da íntima oscilação dessa unidade dualística, que descarregam uma na outra as suas metades inversas. Estando completo o desenvolvimento das forças do sistema, essa nova individualidade
destaca-se do binômio e permanece autônoma e independente, mas incompleta e à procura de sua metade complementar, para juntas formarem um novo binômio e, através da troca de correntes, um novo ser intermediário, no qual o processo se repete. Assim, da estrutura dualista do universo, do princípio fundamental de dualidade, deriva o princípio trinitário, que representa o esquema da técnica genética. O movimento dessa troca é um dinamismo interior à unidade formada de duas partes iguais e, por isso, influi apenas na estrutura íntima dessa unidade. Somente acontece mudança em sentido relativo, pois a substância permanece invariável e o monismo intacto. O movimento volta sempre sobre si mesmo. Cada uma das duas formas extremas do ser constitui apenas uma posição diferente no seio da mesma unidade, representando simplesmente a metade do mesmo ciclo. O ponto de chegada é, ao mesmo tempo, o ponto de partida, assim como o ponto de partida é, ao mesmo tempo, o ponto de chegada. Os extremos se tocam. Todos esses conceitos já foram expostos em A Grande Síntese, no capítulo 8, A Lei. Mas, enquanto naquele livro aplicamos estes conceitos ao fenômeno universal, aqui os consideramos especialmente em relação ao fenômeno da personalidade humana. Entre as duas fases extremas ou posições limites da oscilação entre espírito e matéria, pensamento e ação, princípio e forma, há uma fase intermediária de passagem, respectivamente, energia, vontade e movimento. No homem, assim como no universo, do qual ele é imagem, a transição do primeiro momento para o terceiro efetua-se através do segundo, que na ida, subindo, tem sinal positivo e na volta, descendo, inverte-se em sinal negativo. Em outras palavras, para chegar à sua ação plasmadora, o espírito ou pensamento, primeiro momento e iniciador ativo da transformação do princípio na forma material, terceiro momento, ativa-se como vontade, vestindo-se de energia, segundo momento. Portanto, cada ato nosso é uma exteriorização do espírito, um conceito, primeiro momento, que se manifesta em dinamismo, segundo momento, e conclui-se numa realidade exterior, terceiro momento. No caminho de volta, porém, a atividade do momento intermediário transforma-se em passividade, a vontade em receptividade, o homem de ação em homem contemplativo, justamente porque não estamos mais em fase de emanação, e sim de reabsorção. As portas do ego estão abertas para o interior e não para o exterior, pois a direção do dinamismo fenomênico está invertida. Por isso, as funções afirmativas da vontade, que são impulsos positivos tão úteis à ação, tornam-se um estorvo na contemplação, representando impulsos negativos no caminho da volta, onde atua por sua vez o sensitivo, o espiritual, o místico.
No período atual, descobrindo algumas leis da natureza, o homem conquistou um domínio maior sobre a energia, alcançando meios de se manifestar com maior potência através da ação no mundo da matéria. Tais meios deram força ao dinamismo positivo de Ida, fase atualmente atravessada pela humanidade. O espírito, porém, motor e diretor destes meios, permaneceu o mesmo. A sabedoria não recebeu um impulso proporcional. Com a mentalidade de um primitivo, o homem tem atualmente sob seu poder meios poderosos como jamais teve antes. Por isso, o terceiro termo do ciclo, do qual ele está se avizinhando, nada mais pode ser senão acabar no erro como resultado das tentativas dos inexperientes e, portanto, no respectivo sofrimento, como compressão involutiva. Somente no segundo tempo, quando o movimento de vida se inverte em movimento de retorno, fazendo a expansão ativa tornar-se concentração reflexiva, é que o resultado trará vantagem, como premissa de uma nova expansão evolutiva. Eis o que acontece. O primeiro impulso da ciência nasce no espírito, que, amadurecido por precedentes experiências, leva a um maior conhecimento. A este trabalho do último século sucede o atual trabalho de atuação experimental. O espírito, achando-se ainda em fase primitiva, encontra-se em face de uma experiência desconhecida, a qual, quando feita por inexperientes, como acontece com as crianças, produz, como já dissemos, erro e dor. Chegamos então ao fim da terceira fase, que conclui o ciclo da jornada. A dor abre o ciclo de retorno, marcando a nova direção a seguir, o início da subida, a nova gênese. Esta fase, então, não é mais de ação ou desenvolvimento, e sim de meditação em dolorosa reflexão, consequência dos golpes recebidos pela reação das forças da lei, que são aplicados devido a esforços improfícuos. Completa-se, portanto, lentamente o ciclo inverso da assimilação, resultado doloroso, mas benéfico da experiência humana neste período. A meta final é compreender. O ponto de chegada está no espírito, na conquista de uma sabedoria maior, que representa uma base mais avançada para o início de novas experiências. Com o ciclo experimental constituído por um dinamismo centrífugo de descentralização e com o ciclo inverso de assimilação constituído por um dinamismo centrípeto de centralização, o respiro do qual se nutre a evolução biológica, completa a sua oscilação e se prepara, firmando-se em tal base, para uma nova e mais vasta oscilação, prosseguindo assim até o infinito. As verdades relativas do homem, expressas por ele uma a uma, de forma absoluta, serão as etapas deste caminho, que constitui o mesmo caminho da verdade única progressiva. A história dos acontecimentos sociais nada mais é que a história do desenvolvimento da personalidade humana, cujos movimentos observamos.
movamos o prisma de nossa observação. No ciclo de assimilação, que através da concentração finaliza o dinamismo centrípeto, onde e como os frutos da experiência se depositam na personalidade. Confrontemos as teses acima acenadas com a teoria do subconsciente. Fala-se tanto disso em nossos tempos. Trata-se, porém, de um conceito que, embora verdadeiro, não está completo. A natureza unilateral dos métodos de pesquisa hoje adotados só podia revelar a metade racional e material do fenômeno, deixando de lado a parte intuitiva e espiritual, a qual é representada pelo superconsciente. Desenvolvamos aqui tudo o que, completando o pensamento de A Grande Síntese, no capítulo 20, o subconsciente, já dissemos no volume Ascese Mística, citado no prefácio. A personalidade humana não é um ponto, mas sim uma zona onde se distinguem três partes: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. Portanto, os resultados da experiência não se transmitem a um único ponto, mas se depositam e se registram diversamente pelas várias partes desta zona. Enquanto o subconsciente constitui o núcleo conquistado pela consciência biológica, que, confirmada pela vida prática, representa a assimilação completa de velhas experiências em estratificações antigas, de onde elas emergem como instintos, o superconsciente, no extremo oposto, representa a zona de espera, onde se registram as experiências de vanguarda, sendo esta a zona que antecipa o futuro e que não está, como a outra, no fim, mas sim na frente da evolução. Estes são os dois termos da personalidade humana. Embaixo, na escala da evolução, está a zona da animalidade, o que é próprio da besta. No alto está a zona do espírito, o que é próprio do super-homem. Num extremo, a sólida e estável, mas primitiva e elementar experiência do passado, firmada como patrimônio adquirido, representando um material de uso continuamente aprovado pelas condições ambientes. No outro extremo, as experiências em formação, novas, incertas e instáveis, mas audazes, elevadas e complexas, ainda a serem desenvolvidas, representando não o patrimônio adquirido, mas sim o novo patrimônio em vias de aquisição, não a evolução que se conseguiu alcançar, mas sim a sua continuação, não a personalidade já constituída, mas sim o seu complemento. A primeira experiência está escrita na carne, a segunda no espírito. A personalidade é, portanto, não um ponto, mas sim uma zona em movimento, através da qual ela alcança o dinamismo íntimo que a amadurece e a faz subir na escala da evolução. Neste sentido, a personalidade não é imóvel, mas se desloca da terra para o alto, caminhando com os pés subconsciente no passado e com os braços esticados superconsciente para o futuro. Entre estes dois extremos, porém, há um terceiro termo,
uma zona intermediária, o consciente. Qual a sua função? O que acontece no centro do sistema? Nas partes inferiores, onde a assimilação já se realizou, dispensa-se o trabalho de novos registros, ficando tudo, exceto adaptações e modificações, confiado ao automatismo de instintos já conquistados. Esta parte, que não é mais zona de desequilíbrios, de formações, de trabalho, mas sim de equilíbrio e êxtase, acha-se sepultado no inconsciente, sem participação da consciência. A parte superior, inativa ou de manifestação descontínua para o tipo normal, constitui apenas um esforço excepcional. Este trecho, onde ainda não se formaram desequilíbrios e atividades com o impulso das forças do ambiente, fica geralmente sepultado no inconsciente. Enquanto a personalidade estende suas raízes às profundezas do subconsciente e eleva suas ramificações às alturas do superconsciente, a vida ferve no tronco. A zona do trabalho intenso de novas formações está normalmente no centro. Por ser de trabalho, desequilíbrio e contrastes, e, portanto, ativa e criativa, esta é uma zona lúcida e consciente. A personalidade, em sua zona central, brilha em sua luz máxima na consciência, tendo sua luminosidade diluída gradativamente nas duas zonas limítrofes, a inferior e a superior, até se extinguir completamente além dos dois extremos, onde se encontram trechos de evolução situados fora do campo da personalidade. É como uma luz entre duas regiões de trevas, onde o que está latente, seja como memória ou pressentimento, dorme e desperta aos poucos. Regiões que, em relação à personalidade, são o nada, pois estão além de qualquer capacidade de sintonização por ressonância das vibrações do ambiente. Tudo isso em relação à posição evolutiva do indivíduo, que caminha da besta ao super-homem, do subconsciente ao superconsciente, da carne ao espírito. Aquilo que para o consciente é trabalho atual, constituirá para o subconsciente algo passado e vivido, mas não morto, pois sua síntese sobreviverá sepultada em seu íntimo, como resultado da operação que é atualmente desenvolvida pelo consciente. A síntese resultante chama-se instinto, que, enquanto no plano do consciente, encontra-se na fase de formação e análise. Nesta condição, o equilíbrio ainda não estabilizado e as resultantes dos contrastes ainda indefinidas permitem o trabalho de criação, que no subconsciente já concluiu suas aquisições. O instinto é superior como maturidade formativa, mas inferior como nível evolutivo. A razão pertence a um plano superior, constituindo uma forma mais complexa e mais nova do instinto. O instinto, sendo síntese da análise feita pelo subconsciente, é mais velho e, em seu nível, mais perfeito que a razão. A razão, por sua vez,
é um processo de formação, de análise, de experiência incompleta, mas em vias de se completar. É a fase inicial de assimilação de qualidades novas, porém num grau mais elevado de evolução. Os resultados da análise serão a síntese amanhã. A razão que procura e escolhe torna-se mais tarde o instinto que já sabe e conhece. A intuição, que pertence a um plano ainda mais elevado, constitui uma forma ainda mais complexa e mais nova da razão. Com a elevação através da evolução, o que se ganha em agudeza e perfeição perde-se em estabilidade de equilíbrio e solidez. No alto, voa-se, embaixo, anda-se. No alto, o domínio dos espaços, mas os riscos e incertezas das tentativas. Embaixo, o passo lento e pesado, mas o controle, a segurança, a certeza. Por isso, o raio intuitivo do gênio é controlado pela razão. Assim como os resultados da razão serão o instinto de amanhã, as funções excepcionais da intuição também se regularão em funções normais, como as atuais funções da razão. Do mesmo modo como a razão é um instinto em formação, a intuição também é uma razão em formação. Trata-se, no primeiro caso, de um instinto que se elevará à altura evolutiva da razão, e no segundo caso, de uma razão que chegará à altura evolutiva da intuição. Resumindo, entre instinto, razão e intuição, a diferença está no grau de trabalho realizado para a captação e assimilação das experiências. A intuição atua no superconsciente, que é uma antena estendida como antecipação em direção aos mais altos e inexplorados graus de evolução para captar o novo, o inédito, o futuro. A razão, que não funciona por raios como a intuição, atua no consciente e, embora seja menos rápida, é mais contínua, ordenada e segura. Justamente por se projetar a menores alturas, a razão é mais equilibrada, porém mais curta e limitada. O instinto é a obra terminada, cujos resultados se destilam no subconsciente, depositando-se nesse armazém de reservas como patrimônio da personalidade, que pode aí se reabastecer segundo as suas necessidades. À medida que o ser avança, a fase evolutiva, inicialmente conseguida somente pelos raios da intuição, torna-se domínio normal, controlado pela razão, cumprindo a função de assimilação, a qual encontramos concluída no instinto. Temos, portanto, 3 fases: a captação pela intuição, a assimilação pela razão, a sedimentação pelo instinto. Conquistam-se assim, aos poucos, os graus de evolução, que parecem descer até o homem, quando, na verdade, é o homem que sobe até eles. Desse modo, a experimentação avança pela escala evolutiva, elevando-se em complexidade e dificuldade para o alto. O novo, o superior,
primeiramente compreendido apenas pela intuição, atividade do superconsciente, é fixado depois pela razão, atividade do consciente, no instinto, produto do subconsciente. Trata-se de uma experiência progressiva que se lança em direção ao alto para dominá-lo. Este é o trabalho da personalidade humana, o conteúdo e o escopo da existência. A vida é conquista e acumulação contínuas. O ego se lança ao inexplorado, agarra-o e o assimila, não descansando enquanto não o transformar em qualidade própria, carne de sua carne. A assimilação espiritual é paralela à orgânica. Tudo é adição e desenvolvimento evolutivo, tanto do corpo como da alma, quer seja conquista material ou espiritual, econômica ou moral. Na frente está o super-homem, ameaçado por todos os perigos. Depois vem o homem, que controla e confirma tudo com sua análise na prática da vida. Por último está a besta, feita de instintos e imitação, pronta para se apoderar dos úteis resultados do esforço total. Assim, a conquista adianta-se, o homem eleva-se, o patrimônio dos instintos avoluma-se. O subconsciente é simplesmente um consciente decaído, um raciocínio escrito em sangue, um resultado selado pela experiência e fixado a fogo no instinto. O consciente nada mais é senão o superconsciente coordenado, disciplinado, equilibrado. É a intuição trazida à razão e submetida ao seu controle. É o elemento sublime, porém incerto e transitório, enquadrado transitoriamente à realidade da vida. O subconsciente foi ontem consciente, foi o campo ativo das formações atualmente cristalizadas no instinto, assim como o raciocínio a seu tempo foi anteriormente intuição. Analogamente, o atual consciente será amanhã subconsciente. A luta atual de formação individual e social, que é raciocínio com a vida, fixará seu produto como qualidades assimiladas, instintos. O atual superconsciente será consciente amanhã. A intuição incompreendida será normalmente submetida aos processos racionais. O tipo involuído e o normal se tornarão, portanto, conscientes na zona atualmente coberta pelo superconsciente, no campo onde hoje é consciente apenas a exceção biológica representada pelo evoluído. Completa-se assim, por sucessivas estratificações, o processo de aperfeiçoamento da personalidade. Façamos ainda uma observação. A personalidade, como dissemos, não é um ponto, mas sim uma zona onde se distinguem três partes: o subconsciente, o consciente e o superconsciente. A cada uma delas correspondem, segundo o próprio grau de desenvolvimento e planos de atividades, três tipos biológicos: a besta, o homem e o super-homem, e três formas de ação: o instinto, a razão e a intuição. Funções diretivas alcançadas pelo indivíduo segundo seu grau de evolução.
Às três partes também correlacionam-se três formas de trabalho, que são, na ordem inversa, captação, assimilação e armazenamento. Assim como o universo, a personalidade humana também é uma trindade em ascensão pela escada da evolução. No homem encontramos o fisiodínamo psiquismo do cosmos. O pensamento, na forma humana, materializa-se passando do superconsciente ao subconsciente através do dinamismo do consciente. Temos também aqui, portanto, não apenas uma simples estrutura, mas também um funcionamento. No ciclo de experimentação que acabamos de ver, o dinamismo vem do subconsciente em direção ao superconsciente, buscando a experiência e a conquista do alto. No ciclo de assimilação, o dinamismo desce do superconsciente ao subconsciente, operando o armazenamento através da fixação dos resultados da experiência. À descentralização segue-se a concentração no ego. Este dinamismo dúplice e inverso é o passo segundo o qual a personalidade progride. Antes de notar novos paralelismos e correspondências, e de observar o reencontro das correntes ascendentes e descendentes na zona lúcida da consciência, retomemos e completemos os dois conceitos fundamentais desenvolvidos até agora neste capítulo. Primeiro, o conceito da natureza trifásica e não pontiforme da personalidade humana. Segundo, o conceito do movimento ascensional desta zona trifásica. Temos, portanto, três zonas na personalidade: a de ações consumadas, a de ações atuais e a de tentativas e explorações. Elas representam, respectivamente, o trabalho que foi feito, o trabalho que se faz e o trabalho que se fará, ou a atividade passada, a atividade presente e a atividade futura, ou ainda a lembrança, a ação e o pressentimento. Somente a zona do trabalho é consciente. Para cima e para baixo, este clarão nítido perde-se gradativamente nas trevas e o dinamismo desaparece na inércia. Imersas na inconsciência estão as zonas crepusculares, onde a consciência sente as sombras vagarem incertas. Acima, o embrião de futuros motivos ainda sonolentos no marasmo, e abaixo, os restos de motivos destruídos na indiferença do esquecimento. O passado sobrevive no consciente como síntese. O futuro aí nasce como antecipação. A consciência está repleta e se nutre do presente em construção. No subconsciente está escrita nossa história. No consciente realiza-se o esforço da subida. No superconsciente vislumbra-se o futuro. O subconsciente representa o patrimônio acumulado. O consciente representa a atividade com a qual são feitas as provisões. O superconsciente representa a zona das expectativas e possibilidades, das tentativas e formações futuras. As três zonas, vistas perante a experimentação, estão nas seguintes posições: a de quem já recebeu o depósito,
a de quem o está recebendo e a de quem o espera. O eu sente no campo onde está ativo e não onde está latente. O sistema está em movimento evolutivo, sendo que a zona ativa do registro, o consciente, não é a mesma para todos. Os três tipos biológicos, a besta, o homem e o super-homem, têm seu centro consciente em três alturas diversas. A besta no subconsciente, instinto, o homem no consciente, razão, o super-homem no superconsciente, intuição. Com a evolução, o centro consciente tende a passar do nível inferior ao superior. Na escala da evolução, uns são conscientes, pode-se dizer, à altura da cabeça, outros à altura do ventre e outros à altura dos pés. Uns têm a cabeça abaixo do nível dos pés de outros, e outros têm os pés acima do nível da cabeça de outros. Do involuído ao evoluído, os tipos escalonam-se em todos os níveis, mas a compreensão recíproca somente é possível entre aqueles que, por se acharem na mesma altura, têm, portanto, partes comuns de ressonância, que vibram, como já dissemos nos capítulos precedentes, com o mesmo comprimento de onda, velocidade e frequência vibratória, características justamente segundo as quais se diferencia o grau de evolução. A evolução caminha do subconsciente ao superconsciente, da besta ao super-homem, das ondas longas e de baixa frequência às ondas curtas e de alta frequência. Há, portanto, correspondência entre subconsciente, instinto, animalidade, ondas longas e baixa frequência, assim como há correspondência entre superconsciente, intuição, espiritualidade, ondas curtas e alta frequência. Também a personalidade é um binômio que vai do extremo do subconsciente ao extremo do superconsciente, gerando na oscilação entre estes dois termos o terceiro componente da trindade, o consciente. Dissemos que esta é a zona do trabalho. Isto significa que ela representa a zona de vibração, enquanto as outras duas representam, relativamente à posição do indivíduo, as zonas de descanso. Portanto, dizer que o consciente, com a evolução, tende a passar de um nível inferior a um superior, equivale a dizer que o estado cinético desloca-se para estados evolutivos mais elevados, nos quais o movimento assume um ritmo vibratório de frequência cada vez mais alta e de ondas cada vez mais curtas. O mesmo fenômeno, observado aqui de um ponto de vista psicológico e com a sua respectiva terminologia, pode ser observado, a exemplo dos últimos capítulos antecedentes, como vibração e fenômeno dinâmico de um ponto de vista cinético. A mesma verdade pode ser traduzida em várias formas, segundo a posição e perspectiva escolhida pelo observador. Embora para comodidade de estudo seja necessário isolá-los, os vários aspectos na realidade coexistem juntos.
Encontramos, portanto, os vários tipos humanos, do extremo involuído ao extremo hiperevoluído, distribuídos por todas as alturas na escala da evolução em diferentes posições, onde a altura, a profundidade e os vários estados psicológicos e vibratórios que lhes correspondem são relativos a cada personalidade. O que para alguns é superconsciente, personalidade futura embrional, ainda a ser acabada, é para outros consciente em formação ou mesmo subconsciente, no qual a personalidade instintiva já está construída. O que para o involuído é futuro, para o evoluído é passado. Todo indivíduo, seja qual for a sua posição, caminha para um plano relativamente superior ao que ele ocupa. As zonas de subconsciente, consciente e superconsciente são, portanto, relativas ao desenvolvimento do indivíduo e podem ocupar diferentes graus na escala da evolução. Todo o sistema trifásico da personalidade movimenta-se e avança pela condução de suas três zonas, tendo à frente o superconsciente, no centro o consciente e atrás o subconsciente. O sistema é único, igual para todos, mas a sua posição é relativa a cada um, apresentando-se em graus evolutivos diversos, razão pela qual não se pode dar a estes termos senão um valor relativo. Tal valor é genericamente dado por nós aqui em relação a um tipo médio, situado com o consciente no plano da razão, o subconsciente no plano dos instintos e o superconsciente no plano da intuição e do espírito. Expomos aqui o sistema, a estrutura da personalidade e não a sua posição evolutiva, que muda para cada caso em particular. Neste sistema, o ego consciente é dado por uma zona lúcida de operações, situada no centro de duas zonas obscuras, sendo que o conjunto não fica estático, mas permanece em movimento ascensional. O ego percebe a própria existência unicamente na zona consciente do sistema, que, segundo o desenvolvimento individual, tem alturas evolutivas diversas. Conforme estas alturas, cada um explora, escolhe, elabora, assimila e, assim, de acordo com a sua posição e natureza, agindo através do esquema geral do fenômeno, constrói a própria individualidade segundo particularidades especiais. A captação, o registro e o armazenamento das experiências podem ser feitos em alturas diversas, segundo a escala evolutiva, mas o processo e o método são idênticos para todos, sendo que o resultado é sempre ascensão, autoconstrução, progresso da fase evolutiva subconsciente à fase consciente e superconsciente. Terminado este conceito da relatividade das posições e do movimento do sistema, completemos agora o exame de seu aspecto estático com outras comparações. Uma vez concluído o problema da conquista, voltemos à questão da estrutura da personalidade. Até aqui,
estabelecemos ao longo do caminho da evolução as relações do subconsciente, consciente e superconsciente com a besta, o homem e o super-homem, com o instinto, a razão e a intuição, com o armazenamento, a assimilação e a captação, com o ato terminado, o atual e o futuro, com a recordação, a ação e o pressentimento, com o passado, o presente e o porvir, com a cauda, o centro e a cabeça. Mas tudo isto ainda não é suficiente. Como e onde se localizam as sedes destas diversas funções? Onde são depositados, elaborados e captados os respectivos registros? Ligamo-nos aqui aos conceitos dos últimos capítulos. A sede do subconsciente, de seus paralelos e atividades, está na estrutura celular, nos tecidos, na carne da raça, constituindo a zona de animalidades, de instintos, de memória biológica. As experiências primordiais e fundamentais da vida fixaram-se em automatismos nestas profundas e antigas estratificações biológicas, comuns ao homem e ao animal. Frequentemente, para o homem, este é o seu passado, a zona situada no extremo mais profundo da evolução. A sede do consciente está no sistema nervoso cerebral, sistema celular aprimorado, selecionado, situado no ápice da evolução animal, aperfeiçoado até as portas do espírito, com funções psíquicas. Sistema que forma a zona humana da razão, abrangendo a fase dos mais recentes feitos biológicos, cuja fixação em automatismos ainda está em processo de formação, e contendo a fase central da evolução do ego, através da elaboração e da livre escolha. Obedece-se então aos instintos inconscientes da carne, mas raciocina-se com o cérebro. Assim é frequentemente o homem atual. A sede do superconsciente está situada no imponderável, no espírito, além da parte material sensitiva e do organismo físico. Vimos neste volume, no capítulo 26, a música, a vida dupla, as relações do espírito com o sistema cerebral, onde a vibração, separando-se de seu nervo transmissor, torna-se radiante, livre, de ondas curtas e alta frequência. Estas qualidades, ainda não alcançadas no plano inferior, permitem ao superconsciente a transmissão telepática, a captação noúrica, a visão sintética da verdade, o que significa a utilização natural e normal do método intuitivo, próprio do superconsciente. Tudo isto representa a zona superhumana, o mundo do evoluído, o reino do espírito, a fase mais elevada da vida humana, que o homem vai laboriosamente conquistando através da formação de sua estrutura espiritual, fase situada acima de nossa evolução humana. Para a maioria, isto é futuro, exceção. Raciocina-se com o cérebro, mas somente o espírito é capaz de intuição. Para o homem comum, a zona lúcida, a fase atual, é a cerebral. Normalmente, esta é a sede consciente do ego, que se estende pelas duas outras zonas,
porém inconscientemente. O ego cerebral e consciente acha-se no centro da personalidade, entre seus dois extremos contíguos, o subconsciente e o superconsciente, em contato e comunicação recíproca com ambos, beneficiando-se pelo instinto e intuição relativamente ao seu desenvolvimento e potência. Todas as correntes da personalidade trifásica, seja qual for o plano em que estejam, reencontram-se no ego cerebral central consciente, unindo-se através das duas zonas laterais extremas ao campo da consciência, para onde fazem convergir as próprias aquisições, com as quais são representadas. Conhecemos suas vozes, distinguimos 3 fontes e 3 correntes: a voz do instinto, a voz da razão e a voz da consciência. A voz do instinto e a voz da consciência vêm de longe, são produtos sínteses. A voz da razão é presente, atual, analítica. A razão apreende, controla, discute. Constitui, às vezes, campo de batalha entre as diversas correntes, quando estas divergem entre si ou conflitam com a razão, tornando-se difícil a harmonização. Nasce então a interferência das vibrações, estabelecendo-se a luta entre os vários impulsos. São por demais conhecidas essas tempestades íntimas. Porém, especialmente no evoluído, de superconsciente mais desenvolvido, desencadeia-se com mais violência a guerra entre o superconsciente e o subconsciente, entre o passado e o futuro, entre o espírito e a matéria, entre os dois extremos da evolução, que se batem pela posse da consciência como campo de realizações. O subconsciente contém o patrimônio coletivo adquirido, as reservas da raça, o decálogo da vida animal inscrito na carne e no sangue. A célula conhece muito bem essa sabedoria, graças à repetição milenar que ratificou as experiências originárias. Esse é o alicerce do edifício biológico, o ponto de partida da evolução humana. A célula, na orientação a que obedecem seus íntimos movimentos atômicos, traz inscrita em si a sua longa experiência e, por inércia, não deixa se esgotarem os impulsos recebidos do ambiente, agora transformados em conhecimento adquirido por ela mesma. Desse modo, continua a emitir correntes de ordem, aviso, consentimento e proibição. A razão apreende, procura tomar consciência e quase sempre, embora não compreenda, obedece a essa sabedoria mais profunda, porque a reconhece verdadeira, pois, embora situada nas profundezas da célula e nas trevas do subconsciente, essa memória biológica continua participando do seu ego. O subconsciente, que tudo registra e de tudo se recorda, está sempre por trás de nós para nos guiar. Executa por nós automaticamente inúmeras atividades e resolve em nosso lugar grande quantidade de problemas, sem perturbar nem agravar o consciente. Trata-se de uma simples divisão de trabalho. Representando o patrimônio comum e a sabedoria da vida,
o subconsciente diz respeito à hereditariedade fisiológica, pela qual ele se transmite. A célula, de fato, constitui a sua sede e o seu canal de transmissão. O subconsciente contém o capital hereditário, o qual, mais do que ao indivíduo, enquanto indivíduo, pertence à vida. É uma riqueza que recebemos ao nascer como bagagem necessária para percorrermos o pedaço de caminho representado por uma existência. O patrimônio individual diferenciado, que não se transmite por hereditariedade fisiológica celular, mas sim, como vimos, por hereditariedade espiritual, está situado no espírito. Vivendo como corpo, acumulamos o patrimônio fisiológico e, vivendo como espírito, acumulamos o patrimônio espiritual. Bem poucos, porém, possuem esse patrimônio individual. A humanidade, em sua maior parte, encontra-se ainda nos alicerces de sua construção espiritual, que no atual estado evolutivo não pode ser o resultado de esforço coletivo, mas somente individual. O superconsciente é um produto pessoal diferenciado e, por isso, não obedece à hereditariedade comum, que se processa através dos caminhos da carne. Podemos agora concluir a exposição do problema da hereditariedade, do qual já cuidamos no final do capítulo anterior. A vida é bipolar, razão pela qual uma hereditariedade adequada garante a continuidade de cada um de seus dois extremos, cabendo à hereditariedade fisiológica a função de transmitir o patrimônio do subconsciente e à hereditariedade espiritual a função de transmitir o patrimônio do superconsciente. Há, portanto, duas vias, dois canais abertos, um material e outro imaterial, ambos adaptados à transmissão dos resultados das experiências de dois organismos diversos, o corpo e o espírito, o que nos remete às palavras de Cristo a Nicodemos, abre aspas, o que se gerou da carne é carne, o que nasce do espírito é espírito, fecha aspas. João, capítulo 3, versículo 6. Do subconsciente e do superconsciente, os dois diferentes patrimônios acumulados no passado, vividos por nós em ambas as formas e por nós mesmos herdados nos dois campos, emergem no consciente, oferecendo-lhe suas úteis produções. A carne adquiriu sua própria experiência e a repete. O espírito também adquiriu sua própria experiência e a oferece. A criança se desenvolve plasmada por ambas as forças, cujo desencadeamento ela mesma preparou. Ela cresce sob essa dupla orientação e influência, útil e necessária em ambas as formas. Trata-se de uma simples restituição, propriedade nossa que nos volta às mãos e nos diz respeito, porque esses dois patrimônios, na medida em que existem, foram conseguidos por nós mesmos com o nosso trabalho. Cada um dos dois transmite-se a si mesmo e, em seguida, age como força, mas operando apenas no seu próprio campo. Cada um constitui um impulso
que, por força da lei de causalidade, não só está ligado ao próprio passado como sua consequência e continuação, mas também se imprime no eu atual, plasmando-lhe o corpo e o espírito. Esse impulso representa a incorporação já acabada, aquela zona já formada e por isso fatal de nosso livre destino, conforme vimos neste volume, no capítulo 24, Nosso Livre Destino. Assim como a memória biológica reconstitui o organismo físico, repetindo a história celular, continuada agora através da hereditariedade biológica, o espírito também reconstrói a personalidade moral, repetindo-lhe a história, agora continuada através da hereditariedade espiritual. O espírito, apoiando-se nos instintos legados pelo subconsciente à vida animal, plasma a criança, compondo a personalidade dela e atingindo de modo quase imperceptível o seu cérebro, o consciente, pelas vias imateriais da percepção interior inversa, as quais sabemos que são conscientes no evoluído, conforme vimos neste volume, no capítulo 26, A Música, a Vida Dupla. O corpo, o cérebro e o espírito constituem, portanto, as sedes da personalidade trifásica, subconsciente, consciente e superconsciente, nas suas três funções: instinto, razão e intuição. Assim, a personalidade humana, una e trina como o universo, possui o organismo instintivo da besta, o cérebro raciocinante do homem e o espírito intuitivo do super-homem. Três zonas, três funções, três sedes. À proporção que evoluímos, o domínio da intuição torna-se, como já vimos, o domínio da razão e, em seguida, o domínio do instinto. As três zonas representam também três fases de acréscimo. Porém, quanto mais avançada, tanto mais precária é a função e tanto mais imatura é a forma. Se no alto vemos o mais evoluído, lá encontramos também o mais novo e menos completo. A elevação e a estabilidade são inversamente proporcionais. A intuição mais elevada e mais ampla vive em equilíbrio mais instável que os outros dois termos. A razão, mais restrita e chão a chão, fica bem mais embaixo, mas se mostra muito mais sólida e segura, e por isso é muito mais adequada ao controle da intuição. O instinto, por ter o conteúdo mais elementar e limitado, fica no ponto mais baixo possível. No entanto, revela-se o mais garantido pela estabilidade de equilíbrios e segurança de experiências. 3 graus de elevação e, na proporção inversa, 3 graus de solidez. Assim, o animal, servido pelo instinto, é no seu plano o mais seguro e perfeito, embora seja o menos adiantado do ponto de vista da evolução e o mais limitado em relação ao domínio. Seu instinto é mais seguro e perfeito do que a discussão racional, a qual, em relação a ele, é insegura e oscilante. A razão, por sua vez, comparada com os arriscados voos da intuição, mostra-se muito mais positiva e garantida. É natural, porém,
a instabilidade e o perigo aumentarem à medida que deixamos de rastejar como vermes e começamos a andar e a voar. Toda forma de atividade tem um lugar apropriado e uma função determinada. A vida não se arrisca às grandes altitudes senão em excepcionais emersões. Ela quer ficar tranquila e, de fato, fica tranquila na grande massa, nas suas próprias bases. Cabe ainda uma observação. Não vá o leitor se surpreender com o fato de, nestas páginas, não estarmos mais formulando hipóteses, mas sim fazendo contínuas afirmações. Isso decorre do fato de que, para sermos breves, estamos dando aqui apenas as conclusões, pois queremos que este livro seja construtivo e, por isso, deixamos de lado toda discussão como elemento negativo. Vemos então que tudo isso resulta do método intuitivo adotado neste trabalho. A dúvida, a hipótese, a espera da confirmação espiritual e o horror às conclusões pertencem ao método racional. O método intuitivo, que nos leva à obtenção desses conceitos, tem características completamente diferentes. A intuição, por sua própria natureza, não discute, apenas vê. Não analisa as conclusões para atingi-las, apenas as aceita como estado de fato. Não duvida e não experimenta, apenas sente. Por isso, naturalmente, a intuição apenas diz em vez de poderia ser ou suponhamos que seja. A verdade surge já completa para a intuição e não em estado de elaboração. Chegamos a esses conceitos graças a visões interiores, dirigidas não do cérebro para fora, como as observações sensoriais, mas sim do cérebro para dentro, por meio de audição espiritual. Aqui, a personalidade humana apresenta-se funcionando como já dissemos, razão pela qual aquelas afirmações encontram aplicação direta. Eis um primeiro controle experimental das teorias já expostas, por sua correspondência à realidade, pelo menos neste caso. Reconhecemos também que, a seguir, num segundo estágio, é justo que a razão analítica, graças a seu método positivo, apodere-se dessas sínteses intuitivas para avaliá-las e controlá-las por meio da lógica, da observação e da experiência, relacionando-as com os conhecimentos atuais. Isso não significa, porém, que não tenhamos já feito aqui um trabalho de coordenação. Esses conceitos, aos quais, como sempre acontece com o método intuitivo, chegamos tempestuosa e intermitentemente, são rebeldes a todo registro metódico, obedecendo a leis diferentes das leis da concatenação lógica e da conexão de ideias, que se atraem por afinidade vibratória, como no fenômeno da ressonância. Trata-se de conceitos sintéticos, mas racionalmente indisciplinados, os quais aqui, assim que são retirados do superconsciente, já foram reprimidos, coordenados e enquadrados sistematicamente no consciente. Eliminadas a irregularidade e a intermitência, o relâmpago torna-se luz regulada e contínua, permitindo que se veja o caminho.
Esse domínio da intuição dinâmica e rebelde, num concatenamento racional, é um dos maiores esforços necessários à exploração do supernormal, sendo, todavia, uma disciplina imprescindível, sem a qual o método intuitivo se tornaria inútil. Por outro lado, tal método permite a compreensão contínua e progressiva dos problemas por captações sucessivas, como está sendo demonstrado por estes comentários sobre a grande síntese, pelos quais pode-se provar que aquele livro não tem propriamente um final, podendo ser desenvolvido ao infinito. Se os esquemas fundamentais ali expostos são simples e unitários, o número de suas combinações possíveis entre as posições da forma torna-se agora ilimitado. Esses são realmente os caminhos da natureza, que também são seguidos por nós. Chegar ao infinitamente complexo por meios extremamente simples, partindo de princípios elementares ou temas fundamentais e os repetindo em alturas, dimensões e combinações diversas. Eis o dualismo universal. Assim é a criação, simples num polo e complexa no outro polo, centralmente unitária e de incomensurável multiplicidade na periferia, imutável no absoluto e instável no relativo, sendo ao mesmo tempo perfeita e imperfeita. Por um lado, inclina-se para formas e existências efêmeras. Por outro lado, é assinaladamente eterna em seus princípios vitais. Os dois polos se pressupõem e se subentendem reciprocamente. Pelo princípio universal da oposição dos contrários, segundo a lei do dualismo, a forma transitória do lado matéria presume e impõe do lado espírito a presença de uma vida eterna correspondente. Pelo lado forma ou matéria, uma das características do ser é a caducidade e, portanto, a necessidade de uma contínua troca para sobreviver, de uma ininterrupta renovação para suprir com as entradas as perdas e saídas, condição que faz a vida ser uma corrente, tornando necessária e implícita a presença de um dinamismo animador e dirigente, no qual tudo se reencontra na forma e sem o qual a forma não pode se suster. O limite desse complemento, que contrabalança o binômio e o equilibra com um elemento e impulso inverso, é o espírito. Ele realiza precisamente a reparação contínua, sem a qual a caducidade não seria renovação vital, mas sim morte. Sem tal presença ativa do espírito, encarregado da contínua manutenção, para alimentar, sustentar e reparar tudo interiormente, justamente aí onde é o seu lugar, nada se manteria e nada haveria de sobreviver. Essa caducidade é a fraqueza da vida, o seu perigo, a sua faina. O mal, a dor, a morte estão continuamente fustigando. Tudo se decompõe, sendo sempre necessário reconstruir. O ritmo do fenômeno vital acha-se ligado ao ritmo fatal do tempo, dentro do qual, caso seja abandonado a si mesmo, extingue-se e morre. As contínuas interações que sustêm a vida não podem sofrer interrupções,
pois, se elas pararem, sobrevém a morte. A caducidade, fraqueza congênita da vida, subentende e impõe o movimento ininterrupto. Esta é a sua condenação, fragmentar-se no relativo, tornar-se de única em múltipla, cair do eterno no findável, descer do infinito à prisão do limite, ter a necessidade de reconstruir, com o cansaço de um condenado e o sofrimento de um decaído, tudo que desmoronou, mas que permanece como um sonho, um lamento, um ideal. Esta reconstrução chama-se evolução, e todo este complexo trabalho ligado à estrutura da personalidade representa o necessário e constante esforço para cumpri-la. O mesmo princípio universal do dualismo estabelece que, estando a divergência num polo do sistema, esteja no outro polo, por compensação, a concórdia. A vida, portanto, fica condenada a se romper e a se recompor constantemente, a se isolar no egoísmo e a se dedicar à união, a se separar no individualismo e a se reajustar na vida social. A própria personalidade está dividida em seus dois extremos, subconsciente e superconsciente, mas todas as correntes convergem para o centro, o consciente, reunificando-se no ego. A própria personalidade divide-se em dois polos, pai e mãe, espírito e matéria, os quais, porém, se reencontram na personalidade, fundindo-se numa única individualidade. Para cada ser, a existência consiste no mesmo processo de reconstrução da antiga síntese. O múltiplo deve retornar à unidade. Eis o sofrimento como constante labuta da vida e essência da evolução, mas tendo como meta a felicidade. Segundo a lei de dualidade, o fato de que a dor seja o limite da involução num extremo torna imprescindível que o limite da evolução no extremo oposto seja, pelo contrário, a felicidade. Portanto, a dor é a um tempo redenção, reerguimento e reconquista, possuindo a função de reconduzir ao progresso, que culmina em triunfo. Assim nos ensina a lei do sistema. Sempre vulnerável e sensível, o homem nasce incompleto, sendo molestado de todos os lados por privações, num ambiente indiferente ao seu dano e à sua dor. O sistema considera a vida como um campo de provas. As investidas são ininterruptas, mas a sensibilidade é proporcional às provas e as provas são proporcionais à sensibilidade. Da interação recíproca nasceu a mútua educação, uma simbiose de forças que se contrabalançam nas contínuas relações e trocas. O ego e seu ambiente conhecem-se um ao outro, estando cada um predisposto a se encontrar com o outro, numa demonstração de profunda presciência de suas mútuas qualidades. São as harmonias da vida. Até a luta tem as suas harmonias, sem as quais seria absolutamente impossível qualquer aproximação ou equilíbrio. Luta e harmonia são condições que se subentendem. Se a primeira está num extremo do binômio, a segunda deve necessariamente ser de natureza oposta
e situar-se no extremo oposto. Se há luta e sofrimento, há também proporção entre resistência e ataque, entre ação e reação. A lei, portanto, manifesta automaticamente a sua ação de acordo com a sensibilidade do indivíduo, proporcionando o tom de voz à sensibilidade e conseguindo, assim, se fazer ouvida por todos. Quanto mais insensível e surdo é o homem, tanto mais forte a lei grita, tanto mais violentos são seus golpes e tanto mais difíceis tornam-se suas provações. O homem é um binômio dividido entre os dois extremos de sua personalidade, dividido pelo sexo, pela contradição contida no antagonismo de todo pensamento ou ato, pela luta que em seu consciente travam entre si subconsciente e superconsciente, pela divergência entre seu mundo interno e seu mundo externo. Em contínuo movimento, a fim de preencher suas falhas, o homem aflige-se com os desejos de suas qualidades contrárias. Ao satisfazê-los, ele vê se restabelecerem a desproporção e o descontentamento, que o deixam desiludido pela impossibilidade de alcançar a paz que proviria de sua completa satisfação. As duas partes em que se fragmentou a antiga unidade parecem condenadas a se perseguirem mutuamente sem jamais se alcançarem. A meta de chegada distancia-se mais e mais, pois quando é alcançada, reaparece sempre mais longe. O desequilíbrio acelera a corrida, porque uma vez alcançada a felicidade do repouso, a desproporção é restabelecida, fazendo ressurgir a necessidade de um novo movimento para compensá-la. A alegria da tarefa cumprida foge sempre. A imperfeição congênita transforma-se numa contínua necessidade de perfeição, condição de terrível sofrimento e suprema felicidade, de escravidão e liberdade, de miséria e triunfo. É a negação originária que contém implícitos em si todos os elementos da afirmação. É a condenação de origem que leva fatalmente às portas do progresso e do resgate. Todo este sofrimento chama-se vida. A divisão da unidade em duas partes, que torna o homem incompleto, faz dele um partidário. Não sabendo ser senão uma parte da verdade, ele sente necessidade de discutir e lutar para alcançar o seu complemento na parte oposta. O homem possui a verdade fragmentada e não a verdade na sua unidade e totalidade. Acha-se imerso no particular, no relativo, na contradição, e seu poder de concepção não sabe ir além. De qualquer lado que esteja na discussão, sente-se ausente da outra parte, razão pela qual sofre e procura se compensar. Sob as aparências do antagonismo, que expressa a oposição dos termos, ele deseja e procura aquilo que é o próprio objeto de seu combate, aparentemente para destruí-lo, mas, na verdade, tentando se apoderar dele, devorá-lo e assimilá-lo para torná-lo parte de si mesmo. Por esta única razão, ele combate não só para que seu adversário, igualmente incompleto e desejoso de se completar,
não o devore e não o assimile, mas também porque ele próprio, sendo imperfeito, é sequioso de se aperfeiçoar no outro. Eis o que é a vida, o estrugir de uma batalha que é tão somente desejo de amor. A luta pela vida nasce do dualismo, que está sempre presente como unilateralidade e privação, trazendo atrás do amor o ódio e atrás do ódio o amor. Embora se incline egoisticamente a se isolar do todo, o ser continua fazendo parte do todo, e por mais que deseje dominar para se impor aos outros, não passa, na verdade, de um necessitado que procura se completar. Reaparece então uma bipolaridade inversa, pois embora o egoísmo seja indispensável à vida do indivíduo, não pode haver fecundidade ou geração sem altruísmo. O egoísmo, que parece conservar e acumular, torna-se um fator de separação e destruição. O altruísmo, que parece dissipar, constrói e une. Todas as possíveis atitudes da vida humana acham-se compreendidas no binômio egoísmo-altruísmo, composto de dois termos contrários que se completam. Todo esforço está compreendido num sistema de equilíbrios e somente é possível dentro dos limites impostos pela lei, sem possibilidade de causar desordens ao funcionamento universal. A luta transforma-se então em elemento de fecundidade e construção. Não é, como pode parecer, caos e destruição, mas sim fator regulador da evolução, no qual há compensação e equilíbrio. Assim, o eu luta para se assegurar contra tudo e contra todos, mas, segundo a lei, ele tem necessidade dos outros para se unificar com a totalidade. Todo elemento está, por lei, unido ao seu oposto, razão pela qual altruísmo e egoísmo, atração e repulsão, que são impulsos contraditórios, contrabalançam-se e assim equilibram-se perfeitamente. Tudo nasce corroído interiormente por essa autocontradição que cada ser traz em seu íntimo e em seu exterior. Ao mesmo tempo, porém, tudo tem em si o remédio necessário. A própria contradição, que supõe o extermínio, subentende a construção, tornando-se princípio evolutivo de rejuvenescimento. Portanto, não se pode considerar imperfeita uma natureza que traz no íntimo de sua imperfeição a imensa beleza da lei, que apesar das aparências de desordem e desalinho, é a própria substância da ordem e da disciplina. É verdade que a natureza é falha, insegura em suas tentativas, sempre cega perante o desconhecido. Porém, ainda que tenda a cair e a pecar, que enorme poder de restauração! Que riqueza de possibilidades! Para tanta variedade de doenças, quão imensa abundância de remédios! Continuamente perseguida, furtivamente ameaçada a cada passo, a vida prossegue ininterrupta, triunfando de todas as negações. Também aqui a realidade é bipolar, exteriormente imperfeita, mas de fato em seu íntimo perfeita, corruptível e transitória na forma, mas substancialmente incorruptível e eterna.
Enquanto tudo ao seu redor se deteriora e acaba, seu interior é uma fonte inexaurível de fecundidade e rejuvenescimento. Em meio à instabilidade de transformação nas formas-efeito, a estabilidade do imutável no princípio causa permanece intacta. Daí nasce a beleza e a necessidade do movimento. Tudo se move sob contínua erosão, sem que nada se destrua. Tudo é tomado de assalto, mas a vida continua ilesa. Do movimento nasce a grande ilusão, a periferia, complexa, mutável, fugidia, mas só na periferia. Descendo um pouco abaixo da superfície revolta do oceano, encontramos a calma. No centro está a verdade simples, inalterável, divinamente tranquila. À medida que nos distanciamos do centro, aumentam o embaraço, a instabilidade, a incerteza, o barulho, a desordem, a luta, o sofrimento. Quanto mais perto do centro, tanto maior estabilidade, segurança, harmonia, ordem, paz, contentamento. Na periferia, a complexidade e multiplicidade desorientam, mas no centro elas se dissolvem num princípio simples e unitário, onde a direção é evidente. As almas que, afastando-se da vida exterior da matéria e dos sentidos, sabem interiormente se aproximar de Deus, conhecem por experiência a verdade destas afirmações. O primitivo, que vive superficialmente, nada mais vê senão desordens, mas quem vai ao fundo da substância encontra a ordem perfeita. Portanto, sendo diverso o poder de visão, quem só vê desordem e caos é negativo e materialista. Quem encontra ordem e harmonia é positivo e espiritualista. Para quem olha de fora, com a análise racional e experimental, o universo é um dédalo inextrincável de contradições, de sabedoria incerta e falha. É uma precipitação cega para a autodestruição, uma dissipação incontida. É uma construção desconexa, onde as partes não se adaptam. Uma obra incompleta, corroída pela maldade, pelo cansaço, pela dor e pela morte. Porém, tanta imperfeição e corruptibilidade é apenas externa, aparente. Um olhar mais profundo, com a síntese intuitiva, descobre um universo que funciona perfeitamente como desenvolvimento lógico, potência construtiva, sabedoria e segurança de ação, conexão de partes, capacidade de compensação e de reparação, vendo nele um organismo completo, incorruptível, inexaurível. Isto somente pode se tornar evidente se soubermos chegar ao centro. Somente agora pode ser compreendida a oração de A Grande Síntese, capítulo 67, a prece do viandante. Abre aspas. Nada posso te pedir, Senhor, porque na tua criação tudo é perfeito e justo, até meu sofrimento e minha momentânea imperfeição. Fecha aspas. Portanto, o que se procura é a própria adesão à vontade de Deus. A fórmula "batei e se vos abrirá" pertence ao plano humano, enquanto o "faça-se a tua vontade"
pertence ao super-homem. E de fato, Cristo, no Getsemane, usou a fórmula "faça-se a tua vontade". Esta é a diferença entre a oração do involuído e a do evoluído. Enquanto o involuído sofre a sua dor sem compreender a função dela, o evoluído, com a sabedoria do superconsciente, compreende-a perfeitamente. Na luta entre consciente e superconsciente, o evoluído exalta-se em elaboração criadora, sente-se dividido entre dois extremos, perseguido pelo desejo insaciável de se completar. Os dois extremos de seu ser estão em mundos opostos, o espírito de um lado e o corpo de outro lado, enfrentando-se no consciente, cada um querendo dominar tudo sozinho. Que brilho intenso provoca esta batalha! A pátria terrena impõe-se por suas necessidades práticas, mas do íntimo chama a longínqua e possante voz do céu. Há olhos insensíveis, mudos, vazios, sem alma, inertes e silenciosos. Mas há olhos cheios de tempestades, que veem a luta travada pelas forças do espírito e percebem a atmosfera vibrante dos grandes esforços construtivos. Olhos abertos também para o outro lado da vida, da qual nos revelam a complexidade, falando de coisas misteriosas e longínquas. Olhos que ultrapassam os limites e enxergam até no abismo do universo interior, de onde elas emergem resplandecendo da luz que dele emana. São olhos nos falando de outros mundos, que eles viram e dos quais nos trazem recordações em seus olhares. Olhos que choraram e pediram, deixando transparecer em nosso mundo a imagem neles impressa da divindade. Se soubermos entendê-los, teremos o testemunho dessa outra realidade distante, que foge aos sentidos e não se manifesta em nosso mundo. A personalidade fragmentou-se, mas não se quebrou por completo. Foi lançada na discórdia, mas pode se reconstituir na harmonia. Perdeu sua plenitude e está condenada a viver à custa de ininterruptas substituições, ficando ligada às vicissitudes da vida e da morte, que a impelem além ou aquém do limite. Mas a sua ascensão é lei inexorável, fatalidade de culpa e fatalidade de evolução, para a inevitável e necessária conquista da felicidade. Se a dor e o esforço são impostos, também o são seus preciosos frutos. Olhando-se o exterior, fica-se pessimista, mas procurando o íntimo das coisas, a única conclusão possível é o otimismo. A injustiça é aparente, a justiça é real. A vida é penosa, mas a lei de Deus esforça-se continuamente para eliminar as más inclinações, para libertar das sombras a luz, do mal o bem, da dor a alegria, procurando transformar o Getsemane em glorificação. Através de infinitas oscilações entre um e outro polo de sua existência, o eu renasce, cicatrizando a grande ferida da separação. Elevando-nos sempre mais para o alto,
Um dia compreenderemos que era necessária a prisão do espírito no corpo, neste irmão menor, instrumento de aperfeiçoamento. Veremos que era inevitável o impacto da matéria inimiga para que fortificássemos nossa resistência e nos instruíssemos com a experiência, permitindo-nos reconstruir tudo através de provas e dificuldades. Compreenderemos então quanta sabedoria se originou da prisão no tormento da contradição íntima, algemados a um inimigo e rodeados por um ambiente de assaltos e negações. Compreenderemos a utilidade de estarmos ligados ao inimigo, completamente imersos numa luta incessante, universal e inevitável, destrutiva, mas reconstrutiva. Final do capítulo 27.